pessoal? Tudo bem com vocês? Estamos de volta. E aí, como é que foi de carnaval? Voltamos aqui, ó. Estamos no clima. ótimas ainda. Ainda no clima, né? Depois de um carnaval aqui em Olinda, minha filha, a gente não sai, isso daqui não sai mais da veia. Eu quero carnaval todos os dias. Que inveja. Todo mês podia ser carnaval. Mas aí não é ter a graça, né? Ter o molho, entendeu? É bom porque é uma vez no ano só, então o que acontece? A galera fica esperando. Cadê o carnaval? Cadê os bloquinhos? Tudo bem que aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, não sei se em mais lugar, me avisem. Dura 3 meses o carnaval, né? Começa em janeiro, primeira semana de janeiro, termina em março. Então, gente, o último episódio, aquela vestimenta, com certeza, foi um dos looks mais aprovados do carnaval. Metade home office, metade o home. É isso. É o home office. É isso mesmo, perfeito. Mas Muito é bom. isso, espero que vocês tenham aproveitado muito. E agora sim podemos dizer que o ano começou? Agora o ano começou. Agora o ano começou. Agora o ano começou. Então, bora lá. Começou e vamos começar como? Não tem como começar esse episódio, esse tema, sem o quê? Sem o nosso Queridinho de dose diária de energia da Power dupla jornada. Focus. Gente, sério, isso me salvou muito no carnaval. Salvou, né? Eu acredito, Muito, cara. porque imagina, e sobe ladeira, e desce ladeira. Cadê a energia? Cadê a energia? Energia tá o quê? Power Focus, gente. Power Focus. A gente já fez o nosso aqui pra começar esse episódio também bem energizada. Então Saúde. você... desculpa. Saúde. Saúde. A 2026 que começou agora. Então é isso. Pra você que, assim como eu, não é tão fã de café, a gente tem o de cappuccino e tem o do mocha também, que é o meu novo queridinho, que eu gostei muito. E ele tem 6 gramas de proteínas. Esse daqui, se vocês separarem, eu sempre tô com de proteína e a Di sempre tá com 100, né? É impressionante. É impressionante, gente. Eu gostei não, mesmo desse de proteína, esse daqui gente. é assim, levo na bolsa. É Os meus isso. pacotinhos estão sempre na bolsa. Porque quando a gente fala de feedback, se a gente não tem foco suficiente, fica uma bosta. Fica. E o nosso novo episódio agora é sobre feedback. Mas antes, a gente tem cupom de desconto. Pelo amor de Deus. Gente, cupomzinho. Vamos lá. 10% de desconto, dupla jornada no site, a gente vai deixar aqui pra vocês. Mas também seguem eles lá no Instagram, @power.focus. É isso aí. Eles são incríveis. Outra coisa também, eles são veganos, eles são 0 glúten e 0 lactose. Então, assim, celíacos, ó, 0 lactose, intolerantes à lactose, aproveita que é até pra vocês isso daqui. E tem também, ó, o de cacau e o original para os fãs de café, que não ficam sem café, tem pra vocês também. Dá Na verdade, pra tirar o café e colocar Power Focus. exatamente. Não, imagina, o Power Focus é muito melhor do que o café. Então, Impossível. bora lá, gente. Bora começar Vamos nossa começar esse jornada. episódio. E aí, Lala? É assim, a gente fala de feedback e não tem como a gente começar falando do feedback daquele jeitinho bem de Lala. Lala, quando eu falo de feedback, o que você pensa? Que feedback é bom até... Você recebeu. Exatamente. É uma palavra linda. Você fala assim, nossa, feedback, ai, é lindo receber um feedback. Como eu amo o feedback. Mas quando você recebe de uma forma não tão agradável, Errada, uma vamos falar a verdade? De uma forma prática- errada. É uma prática mal executada. Eu acho que muita gente recebe feedback de forma errada. Por isso que muita gente odeia o feedback. Fato, exatamente. O como faz diferença. É bom que a gente tá aqui porque eu amo feedback, gente. Até os ruins, eu tenho história pra caramba pra contar pra vocês hoje Eu não aqui. gosto de feedback ruim, não. Não, até os ruins no sentido assim, eu tive história pra contar, mesmo tendo recebido feedbacks ruins. E posso te falar, alguns deles até deram certos. Então, assim, a gente vai trazer isso pra cá, mas acho que é muito importante mesmo. Acho que o gestor que sabe dar feedback Faz diferença. faz diferença. Feedback não dói porque é duro. Dói porque é mal executado. E a gente já começa com o primeiro episódio de 2026 do quadro... Para todos os chefes que já tive! Eu amo esse quadro. Gente, Voltamos em 2026 com ele. Nada mais justo do que ser o primeiro episódio sobre feedback. feedback. Eu acho que é assim. A gente tá no final de fevereiro. E aí começam os feedbacks. Porque esses feedbacks, eles são carregados de informações relacionadas às suas metas. A gente fechou as metas de 2025, a gente já fez o planejamento das metas de 2026, porém agora começa o bônus. Aí começa o pagamento do bônus do ano passado. Do ano passado. Fato, verdade. Então, muito feedback, Lala,
como as coisas só começam depois do carnaval, o feedback começa agora. É verdade. E aí, Mega timing. a gente tem muita história boa pra contar nesse episódio. Tem. Olha, boa, não tão boa, enfim. Decidam vocês. Eu sempre falo, eu gosto muito de feedback, mas tem feedbacks que me marcaram muito de uma forma muito ruim. E feedback ruim, a gente guarda muito mais que os bons. Por quê? Acho que crítica no geral, né? O ser humano grava muito mais a crítica do que o elogio. O elogio vai embora rápido, né? Não sei por quê, não faço a menor ideia, mas é realmente, assim... Quando a gente vê muito isso na internet, hate, né? Por que a galera responde muito mais hate do que responde a galera elogiando, por exemplo, em comentários de fotos e tudo mais? Porque ressoa com alguma coisa dentro de você também. E aí é um pouquinho complicado. Falar alguma coisa que não faz sentido, você sentir uma certa injustiça perante aquilo que está sendo falado de você. Dói muito mais do que alguém falar, ai, você, né, enfim, sim, parabéns pela sua performance, parabéns por alguma coisa. Você fala, legal, fica muito feliz, mas uma crítica, o parabéns vai por água abaixo e você foca muito mais na crítica. Não faço ideia do porquê também, mas olha... Difícil, né? Ruim, Nossa, né? humano, Olha, vou te falar. Ruim, viu? Bom, a gente já começa aqui, dentro do nosso quadro Para Todos os Chefes que Já Tive, a gente foca em que o feedback, ele é estruturalmente conhecido pelos chefes darem o feedback. Por sempre a gestão te dar o feedback. Mas a gente também tem feedbacks do nosso dia a dia. Tem feedbacks do nosso produtor. E tem feedbacks entre nós duas. Então, Sim. acho que tudo é um feedback na nossa vida. Então, é tudo como a gente absorve. Nem tudo é sobre, está doendo em mim porque é algo que realmente fala sobre mim. Às vezes não dói porque eu odeio injustiça. Não, exato, porque é uma inverdade também, claro. Então, assim, eu sou uma pessoa que odeia injustiça. Então, que é uma coisa que, nossa, quer me ver doida, é alguém muito próximo sofrer injustiça, ou eu sofrer injustiça, isso me corrói. Então, dentro do feedback, eu tenho essa mesma reação. Então, quando eu recebo um feedback ruim, a primeira coisa que eu faço é ficar na defensiva. Não de resposta. Porque eu aprendi, e eu não sei vocês, eu aprendi que feedback não se responde. Mas eu já fico na defensiva. Mas é difícil também, né? Porque muita coisa eu deleto. Como assim? Eu criei depois de, né... Gente, eu já tive um burnout. Um burnout causado por uma série de fatores. Eu não sei se isso é comprovado cientificamente, mas eu entendo o meu burnout como uma série de coisas que foi acontecendo ao longo da minha carreira. E aí, a última gota que faltava foi uma gestora muito ruim. E uma gestora que me marcou muito, com feedbacks muito pesados e desorganizados e que não refletiam a verdade. Então, quando eu venho de um histórico de burnout, eu sinto que o meu cérebro, ele desligou alguns fatos. Então, quando eu começo a ser muito agredida, eu tenho a tendência a esquecer o que aquela pessoa está fazendo. Então, talvez me machuque muito, me faça sofrer muito, mas algumas palavras ficam marcadas, mas o contexto do feedback eu esqueço. Caraca. Eu esqueço porque acho que cada um tem a sua autodefesa, como acontece. Claro, mas sim. no momento que eu sou agredida, e aí eu tô falando que alguns feedbacks foram agressões, essas agressões psicológicas, eu não consigo descrever. E quando eu tava fazendo aqui com você o roteiro, eu falei, cara, eu tenho tanto feedback dessa gestão específica, Sim. mas eu não consigo lembrar 100% dos contextos. Eu lembro de picos de estourar, de realmente não conseguir lidar bem mais com como aquilo estava acontecendo, como que aquilo era humilhante. Sim. E eu deleto. Caramba. Então, quando eu penso nesses feedbacks, me dói. Me dá uma angústia. Mas eu não sei te escrever, Lala, como que eram todos esses fatos do feedback. Então é louco isso, né? Nossa, muito. Normalmente é um trauma, né? Quando você sofre um trauma, Você tem algumas pessoas acontecem isso vou te mesmo, falar que esses feedbacks eram bem traumáticos. Foi E eu acho que a gente basicamente vai isso, né? comentar aqui um pouco, Lala, Sim. que é aquele feedback em público. Nesse caso, era... Gente, vamos lá. Elogie na frente de todos e feedback construtivo, vamos dizer assim. Não vamos usar ruim. Odeio feedback construtivo. Cara, mas o ponto é esse. O feedback ele foi feito para
evoluir o outro profissional. E aí, a Di comentou de relação, né? Então, o feedback tá aí o tempo inteiro. A gente recebe feedback, não com esse nome, vamos dizer, em relacionamentos de amizade, em família, no trabalho. É o tempo inteiro. É relações humanas. Nada mais é do que isso. Você precisa ter, senão a pessoa não sabe o que ela tá errando, o que ela pode melhorar. O que, às vezes, por exemplo, acontece em relacionamento, até mesmo em empresa. A pessoa vai te pedir uma coisa, olha, eu preciso que você mude tal coisa. Você vai falar, cara, então, como? Isso aí não vai dar porque é minha personalidade. Então, assim, ou eu não caibo nesse lugar e aí eu preciso me retirar, porque se é o que você precisa, não vou conseguir te entregar. Isso pra tudo. Sim. Então, o feedback, eu acho que ele é muito visto igual você, feedback ruim. Deveria ser construtivo. É o feedback? Tipo isso. Mas como você teve situações traumáticas, assim como muitas pessoas têm também, falou feedback, já vem uma coisa, puta que pariu, negativa. Na hora. Você nem sabe o que vai vir. Você nem sabe por como, né? Exato. Mas ele tem isso por quê? Por causa de histórias dessa forma, que muita gente vivencia, porque chefe escroto não sabe dar feedback. Gente, esses feedbacks em público eram muito traumáticos. Cara. Então... Depois eu vou puxar um gancho bem legal pra gente discutir, mas não agora, senão, gente... O quê? Gol nos 5 primeiros minutos? A gente vai enlouquecer aqui a plateia. Mas é muito difícil quando você recebe um feedback em público. Muito. E aí, eu acho que quando você tem um elogio, ele entra ali dentro da camada do feedback. Mas esse elogio tem que ter... Pra mim, o feedback, ele precisa... Até o elogio, ele precisa ser respaldado em algo. Então, se você falar assim pra mim... Você é incrível, você é maravilhosa, você entrega todos os resultados. Eu não tenho nada pra falar de ruim de você. Então me promove. Mas aí eu vou te falar, é mentira. É isso. É mentira também. Mentira. E a gente tem história sobre isso pra contar aqui também. Isso também é mentira. Eu concordo com você. Mas qualquer elogio, de verdade, isso é... Se a gente pode falar de etiqueta dentro como fala, do corporativo, é uma etiqueta que feedback positivo, qualquer elogio, não feedback mesmo, porque aí o feedback é você sentar, olha, você acertou nisso, naquilo, porque você me entregou isso, porque você fez aquilo, porque você teve essa atitude. Estruturado. Isso é estruturado. Agora, um elogio numa reunião, por exemplo, pô, você fez uma coisa... Isso é tão bom. Você pode falar o elogio na frente das pessoas. Agora, fez alguma coisa que eu não gostei na reunião, você não vai virar e chamar sua atenção na hora. Não. Vai ser pessoalmente, vai ser one-on-one aqui, você, olha... Você não é criança. Você não é criança pra estar recebendo feedback de mãe na frente de todo mundo que se precisa corrigir. Sim, exatamente. Entendeu? Não toca, não faz, não precisa. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, a gente começa, né, falando de um feedback acumulado por meses e despejado de uma só vez. E o não é profissional, não é pessoal, é profissional. Sempre é profissional. Então, assim, você precisa ter o tom pra falar. A gente fala... Lá, pra mim, o feedback são muitas camadas. Eu amo feedback. São muitas camadas. Mas quando eu recebo um feedback que eu vejo que a pessoa nem se preparou pra reunião do feedback... Já mata aí, já, né? Cai por terra, aí eu já tô qualquer como? coisa que ela fala. Gente, eu tentei, né? E aí, um corte engraçado aqui. Eu tentei fazer um teste de TDAH. Então, minha psicóloga foi lá, mandou alguns testes e falou, olha, após esse primeiro teste, você passa num neuropsiquiatra, né? Num neuro ou num psiquiatra, pra realmente estudar, entender se é realmente TDAH e se você tem que tratar e quais são os tratamentos pra isso. Eu, assim, estou com o teste há 8 meses, parado no meu celular. Diagnosticada. Eu entrei na sessão e falei, nossa, eu esqueci o TDAH lá. Não precisa. Nem vamos marcar o meu? Já marca na hora, já. E eu fiquei assim. Então, quando eu entro numa reunião, que eu já fui preparada. Então, já o quê? Tomei o meu Power Fox, já fiz uma oração e falei, agora vai. Agora vai, Brasil. Então, assim, quando eu vejo que do outro lado não teve isso... A borboleta passa e já tá assim, ó. Aí você já... É isso, Acabou. cai por terra. Porque a pessoa não tá preparada. Se a E pessoa você não tá preparada, você não leva a sério. É Fato. muito ruim. Faz muito sentido, amiga. De verdade. Assim... E a questão disso existe uma estrutura, gente. Existem estudos. Existe uma coisa...
hoje em dia chamada ChatGPT, que líderes, vocês precisam entrar, pede ajuda pro chat. Pô, me ajuda, é verdade. Gente, o chat ajudou a gente a estruturar. Se vocês quiserem, a gente coloca aqui os passos de você estruturar um feedback realmente consolidado. Aproveita, usa isso a seu favor, sabe? Se você não sei nem por onde começar. E assim, feedback é o que a Di falou, tem tantas camadas, porque além de tudo, você tem que entender qual que é a personalidade do seu funcionário que tá recebendo esse feedback. Pô, é uma pessoa que ela é mais melancólica? Você vai ter que ter um tom diferente para ela. Porque a intenção aqui do feedback não é criticar. A intenção aqui é que ela absorva essa informação e ela melhore para entregar o melhor para a companhia, certo? Esse é o intuito do feedback. Construtivo. E até mesmo para a vida pessoal, eu já recebi feedbacks muito bons que atingiram minha vida pessoal. Falou, opa, calma aí. Eu preciso rever essa área da minha vida. Exato. Então, assim, é pra você fazer isso. Se a pessoa se sentir atacada, ela não vai te entregar. Ela vai ficar triste, ela vai achar que é com ela vai achar que é pessoal, ela não vai saber como. Então, assim, você vai piorar muito mais a entrega daquele funcionário do que melhorar no final do dia. Então, um feedback, ele precisa ser estruturado pensando na pessoa. Se é uma pessoa mais na lata, é uma pessoa mais prática, e você ficar dando volta, essa pessoa não vai sair de lá sem entender nada. Ela vai falar, mas gente, peraí, você falou que eu era boa, aí você falou alguma coisa ruim, aí você falou que eu era boa de novo. Não entendi. Calma, a pessoa sai perdida. Quando começa, já fica assim, gente. Então, você tem que entender primeiro como que o seu funcionário ele é mais direto, ele é mais melancólico, como você vai passar isso para ele. E não é falar, olha, você faltou a sua entrega aqui. Para você melhorar, os caminhos que você pode melhorar são esses e esses. O como é importante. Não é só, seja mais estratégico. O que é ser estratégico? O que você precisa que seja estratégico? Juro. Como eu Já viram aqueles memes, aquele meme da princesa que tá assim com a taça, falando... Gente, é isso. Quando eu entro num feedback ou escuto um feedback de, olha, você precisa ser mais estratégico. Nossa, gente. Falo, mas me conte mais sobre o que é estratégia. Do grego, estratégia? Porque assim, não tá fazendo sentido, irmão. Não, e é muito amplo. Tem que ser mais estratégico. Tá, não entendi. O que falta eu ser mais estratégico? Aonde você quer que eu seja? Quais são as atitudes que eu preciso tomar? E muita gente é isso, passa e fala alguma coisa, não estuda, não se prepara para dar o feedback, acha que é só receber a pessoa e falar o que tem para falar e cada um lide com isso, porque todo mundo é adulto. Nossa, é Mas difícil. é sobre isso, a gestão ela é muito mais sobre gestão de pessoas, para que essas pessoas façam os números que essa gestão precisa, do que de números, gente. É gestão de pessoas. Quanto mais você coloca essas pessoas para trabalhar, você consegue... Engajar, exatamente. Engajar aquele time que tá no mesmo propósito, acabou. Os números serão entregues. Um bom feedback faz qualquer profissional dar alma por aquele gestor. Exato. E é o meu caso. Vamos lá. Isso. Bora lá. Conta história. Bora contar uma história, gente. Olha, eu recebi alguns feedbacks que me marcaram. Mas 2 mudaram completamente a forma como eu enxergava o meu líder. Nenhum deles falava sobre o que eu entregava, e sim como eu entregava. O primeiro, ele veio de um gestor, quando eu era mais nova, dizendo que eu precisava desenvolver mais o meu lado humano. Na época, eu era mais nova e muito focada em resultados. Eu sempre associei o meu profissionalismo com eficiência, como ser clara e objetiva e entregar números. Depois de um feedback um pouco mais velha, que foi muito duro e me marcou muito. Essa pessoa, não vou falar ela ou ele, porque a gente vai entrar nessa discussão daqui a pouco, disse que eu era uma ótima profissional, com entregas incríveis, mas que eu sangrava as pessoas para conseguir realizar as minhas entregas. Eu perguntei se estava exigindo demais e se ela via como eu poderia melhorar. Ou seja, cobrar o mínimo de alguém que você é contratado, para ela era sangrar. Isso nunca foi explicado com clareza. Mas o mais curioso é que, junto com esse feedback, alguns meses depois eu fui promovida. E pouco tempo depois, ela saiu e eu continuei crescendo, porque as pessoas que trabalhavam comigo me viam de outra forma. A gente tem tantas camadas aqui, gente, eu já vou contar de quem que é essa história. Com o tempo, entendi que o como sempre foi o meu maior desafio. Meu tom é direto e pragmático,
Mas, por eu ser mulher, eu sou grosseira. O seja mais estratégica nunca foi um feedback, porque não me orientava. E teve uma frase que eu precisei repetir e repetir e repetir. Eu não estou sendo brava, eu só estou sendo séria. Ser direta não é ser grossa. E feedback que não explica não é feedback. Essa história é minha, Lala. E eu quis contar numa terceira história, né? pessoa, assim, porque pra mim é muito difícil falar desse feedback. E aí eu quero puxar várias camadas aqui, discussões pra gente falar nesse episódio. E puxar as suas histórias também. Porque esse feedback foi a gota que eu precisava pra entrar no burnout. Então, dói pensar que alguém que eu admirava tanto me deu um feedback tão desestruturado, aonde a todo momento eu fico observando se eu vou sangrar alguém para entregar o mínimo. Então, se eu entro e dou, bom dia, pessoal, vocês estão bem? E agora eu tô falando séria, quer dizer que eu sou grossa. Quer dizer que eu passei o meu limite. Mas eu não preciso estar, olha, você pode me fazer um favor? Lembra aquele cronograma que você me prometeu? Então, eu preciso que você me entregue. Não preciso. Ou eu vou olhar pra você e falar, eu preciso do meu cronograma. Qual que é o seu prazo? Vamos estabelecer junto? Você precisa de ajuda? Então, quando eu colocava alguns limites e me impunha sobre aqueles limites, eu era dada como grossa. Então, esse feedback me marcou muito. E uma das camadas que eu queria puxar muita discussão, Lala, porque a gente já falou muito de um feedback desestruturado, você já recebeu mais feedbacks estruturados de homens ou de mulheres? Nossa senhora, responde aí, gente. Porque difícil. Muito difícil. Muito difícil. Eu já tive muitos gestores. E é uma bola muito dividida responder isso. E por isso que eu queria a ajuda de quem tá nos ouvindo. Porque dói nosso podcast falar de empoderamento feminino, falar de gestão, de falar de duas mulheres aqui. E eu saber que os 2 piores feedbacks da minha carreira foram dados por 2 mulheres. Nossa. Dói. Cara, dói, mas assim, também a história explica, eu diria. Eu acho que meu ponto de vista nisso também. Primeiro eu vou voltar um pouquinho antes na sua história, porque eu achei a palavra sangrar muito forte. Muito. E assim, o ponto é esse, ao invés dela te ajudar olha, talvez aqui você tá passando um pouquinho do limite, as pessoas estão se sentindo incomodadas, ao invés delas te entregarem, elas estão, talvez, não sei, agindo de uma outra maneira, tô supondo aqui, sim, tá? Sim, tem muitas posições, sim. Mas tem muitas maneiras de te fazer mudar em relação, talvez, à atitude que você estava tendo, que para ela, na visão dela como gestora, não ajudaria a equipe. Então, assim, tem 2 coisas aí que não fazem sentido. A escolha das palavras. Então, assim, isso te feriu muito mais e ela não te deu como. Não. Tá, mas como eu estou sangrando as pessoas? Não, você sangra as pessoas. O que é sangrar? Quais são as atitudes que eu estou tendo? Não sabe falar. Não. Como você vai mudar se você não entende nem as atitudes que estão sendo levadas àquela palavra que a pessoa está te dando? Então, é muito mais um feedback querendo te machucar do que querendo que você melhore. Sim. E aí, já vai por água abaixo o motivo do feedback. Então, é muito triste essa parte. E te cria todo esse trauma que você tem e tudo isso. E a outra questão é, se a sua equipe não pensava assim, que foi assim que ela saiu, foi o que aconteceu, de onde ela tirou isso? Porque é outro ponto que acende um alerta vermelho de que talvez o problema não era como você estava agindo com a equipe. Às vezes o problema dela era com você. E acontece muito, gente. Assim, acho que todo mundo aqui já passou por uma gestão que você descobriu que seu gestora não gostava de você. E talvez fazia o possível ou não fazia o mínimo possível para te ajudar a crescer, para te ajudar a evoluir, para nada. Então, assim, era uma pessoa que tá acima de você e, na verdade, quanto mais baixo você estiver, melhor para ela. E isso é muito complicado. A gente tem que tentar
porque é muito difícil também, e você era muito mais nova. Muito. Muito mais sem experiência, assim, de mercado mesmo, né? Porque hoje, se alguém falar isso pra você, Não, mas eu te vamos falar a verdade. Vamos lá, calma aí. O primeiro feedback, eu era muito nova. O segundo, não. Eu tive um burnout há 5 anos atrás. 4 anos atrás. É um burnout recente, então... mesmo. É muito recente. Então, assim, esse feedback veio... e a sequência, né? Veio o feedback e a sequência o burnout. Então, assim, esse feedback, por mais que eu tivesse maturidade, eu sempre fui ensinada que o feedback eu deveria ouvir e assimilar. Como você assimila que você sangra alguém? Como você consegue assimilar, independente se você tem 20 anos, se você tem 30 ou se você tem 50 anos. Se eu olho pra você como uma gestora, como alguém que... E eu vou falar que eu sempre tive isso de empoderar mulheres que estão acima, que estão em cargos acima. Então, por mais que eu não conhecesse o trabalho dessas pessoas, eu sempre vou empoderá-las. Sim. E aí, quando eu tive a oportunidade, assim, foi desastroso. Foi desastroso. Então, eu não esperava. Eu não estava pronta. Eu estava pronta para um feedback onde eu sei que eu tenho pontos para melhorar. Sim. Todo mundo tem pontos a melhorar. Seja a produtividade, seja o como, seja indicadores. Você tem alguma coisa para melhorar, senão você não estaria ali. Você seria um Einstein, seria um gênio, você estaria com a sua empresa, você não precisava dar feedback, receber feedback de ninguém. Sim. E mesmo assim, exato, não existe. Então, não existe. Eu fiquei travada. Sim. Travei, porque o que você responde? Se você... Mas você o ponto entende? é esse, eu super entendo. Amiga, mas você estava a ponto de um burnout. Pra você estar a ponto do burnout, a sua cabeça já não estava, vamos dizer assim, alinhada. Com certeza. Você estava já... Assim, que Já foi não tá isso, faz um tempo, foi a né? gota. Não, mas foi a gota. Foi a gota. Foi a gota, sabe? Pra você chegar no seu limite de estresse e de tudo. E quando a gente tá num limite de estresse tão alto, a gente não consegue pensar. O que eu falo pra você que hoje seria diferente, porque assim, eu entendo e eu também concordo que o feedback você precisa ouvir, assimilar depois e talvez, se você precisar discutir de tipo, cara, não concordo em algumas partes ou alguma coisa assim, você volta pra essa pessoa. O como tem que ser no feedback. O feedback não dá pra você sentar, a pessoa fala, não te fala como. Ah, você tem que ser mais estratégica. O como faz parte do feedback. Você não tá perguntando, você não tá virando pra ela e falando assim, não concordo. Acho que você tá errada. Você não tá debatendo. Entendi. Você está questionando. E questionando a parte estratégica. Sim. Você quer que eu seja mais estratégica? Como que eu posso ser mais estratégica? Qual é o caminho que você, como gestor, me direciona? O gestor tá lá pra te direcionar. Você não tá fazendo nada demais. Você não tá virando pra ele falando, você tá errado, eu acho que nada a ver, você tá muito louco, eu acho que entendeu? os outros feedbacks você tem como questionar isso. Eu questionei, eu perguntei pra ela, eu falei pra ela, né? Como... E ela não sabia te responder. Ela não sabia Então, me mesmo você responder. doida das ideias já, no seu ápice, entendeu? De estresse, você ainda questionou e ela não soube te falar. Então, assim, amiga, mais ainda, porque aí você fica numa encruzilhada pior ainda. Você se vê né? Sim. Feedbacks Uma sinuca de ruins bico. geram traumas gigantes. Geram, muito. Mas eu tenho um feedback muito ruim, que foi me dado muito ruim mesmo. Conta. Saí muito cabreira, assim, do lugar. Falei, nossa, cara, queria, juro, matar 555 pessoas. 55 pessoas é muito bom. Porém, e aí eu não sei como que, nesse caso, minha cabeça funciona, eu melhorei com esse feedback. Não, mas óbvio que você melhora, porque você... Não, amiga, como que você... De novo, como que você melhora uma coisa que você não faz a menor ideia o que é sangrar? não, sim, tá. Não, Tá, o entendi, seu feedback entendi. foi, na verdade, foi uma alfinetada que você recebeu. Não foi um feedback. O meu foi um feedback ruim. Conta, não, agora queremos detalhes, Ruim. detalhes. Então, assim, faz um tempinho já também. E aí eu tava na empresa, a gente manda bastante e-mails, né, pra cotação, pra falar com os clientes e tudo mais, marcar reunião, ok. E eu tinha copiado meu gestor, também vou usar no masculino. A gente vai voltar. Meu gestor, no e-mail, não lembro porquê, não lembro exatamente qual que era o assunto. E eu tinha escrito uma possibilidade pro cliente. Eu coloquei ponto final e comecei a outra frase com ou. Então, por exemplo... não é possível. Você gostaria
que eu formalizasse isso por e-mail, ponto. Ou caso te você mandasse uma queira, carta. possamos fazer essa visita pessoalmente. Não lembro, tá? Tô chutando aqui agora alguma coisa só pra vocês entenderem a estrutura. Mandei. Ok. Essa pessoa me chamou na sala, sentou. Tudo bem, posso falar com você? Pode, Ai, pode meu Deus, falar. gente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você lê livros? Eu só começar assim. Gente, não dá. Eu olhei. Não dá, que credibilidade. Eu Que perdi. credibilidade um gestor olha pra você e fala: Você lê livros? Vamos ler mais? Deixa eu rever suas metas. Dá seu caderno aí. Meta um livro por mês. Não. Você lê livros? Aí eu leio, mas sem entender muito a pergunta, sabe? Meu Deus. Leio livros. Mas quanto que você lê por mês, assim, por ano? Que tipo de livro você lê? E eu tava ainda na época que minha meta não era ler um livro por mês. Eu lia de vez em quando, sei lá, uns 3 livros no ano, que seja. Ah, leio, mas leio um X, um Y, não lembro. Já tem um tempinho. Ah, tá. Então, porque assim, eu acho que seria melhor você ler mais. Porque quando a gente lê, Não é possível. o nosso vocabulário, a estrutura como a gente escreve, melhora. possível. E assim, dá uma olhadinha nesse e-mail aqui. Aí ele abriu o e-mail pra mim. Mostrou pra mim. Olha. Falou assim, lê esse e-mail. Eu li o e-mail. Onde que você vê em livro frases começando com ou, depois do ponto final? E aí eu buguei, gente, na hora. E falei, cara, não vinha. Falei, puta, é verdade, né? Normalmente é vírgula. Ah, não sei o quê. Ou sem vírgula. Sabe quando você buga? Fiquei burra na hora. Falei, puta merda, e agora? Aberto, abrido, é isso. Sabe quando você dá uma tela branca? Aí eu, não sei, acho que não. Então, não. Não é acho, é não tem. Não tem. Nenhum parágrafo começa com ou, uma frase começa com ou. começa com ou. Então, ou você coloca uma vírgula, ou você não coloca, depende da estrutura. Então, assim, acho que a pontuação do seu e-mail precisa melhorar, a estrutura do seu e-mail também. Dá uma lida mais em livros, dá uma olhada nisso, porque, assim, é muito feio uma profissional da sua altura não saber escrever direito um e-mail. Você tinha 15 anos a menos. Não, 15 anos não. Uns 10. Eu tinha uns 8 anos a menos. Uns 8 anos a menos do que Porra. hoje. É Eu porra de olhei amor. assim, tá bom. Não, é só isso. Obrigada. Levantei, mas, gente, eu cabreira, eu fiquei muito brava. Vocês Porque eu achei precisam ver ela aí agressivo. brava, gente, é bem legal. Eu achei agressivo, eu tava zero esperando. Você lê livro? Cara, achei muito agressivo. Ela podia ter te abordado de outro jeito, falando... Completamente. Vamos conversar sobre isso. É isso. Completamente outro jeito. Vamos me dar esse feedback. É isso, tipo... Tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu acho que é um exercício legal. Traga um feedback pra gente. E a gente vai recriar situações dos feedbacks que você tá trazendo. Como que poderia ser falado? Como poderia ser falado? Legal. Porque eu acho que na situação dela, eu falar, olha, vi seu e-mail e eu acho que a gente pode melhorar algumas coisas pra ficar mais claro, pra ficar mais objetivo. Porque às vezes a gente tem alguns fornecedores que eles são mais velhos, você precisa às vezes escrever de uma forma mais culta, ou você precisa às vezes deixar as coisas um pouco mais claras. E como que você deixa mais claro? Por exemplo, o também, você tem frases que você... Então, assim, é tudo como você faz como as você coisas. fala. Não é o que você fala, é o como você fala. Gente. Esse é o problema. Ok, gravei muito isso. Sem um feedback bom ou ruim, gente, ruim no sentido assim, de como foi dado. Foi um Como feedback. dado. Foi um feedback. Foi um feedback, ela virou pra mim e falou, melhore, leia mais livros e melhore. Naquela época não tinha Melhore, o chat melhore. GPT pra jogar no chat e falar, melhore. Não tinha. Então eu tive que me virar mesmo. E Ok. hoje tem gente que consegue errar ainda assim. Pois Porra, e aí é pior. Comecei a prestar muito mais atenção nos e-mails que eu enviava, parei de escrever ou após o ponto final. Ok. Comecei a ler mais livro. Eu realmente segui. Porque eu achava essa pessoa muito foda. Acho que errou na maneira como me deu o feedback, mas eu levei em consideração aquilo que ela me deu. Eu tirei um pouquinho a minha raiva e eu levei em consideração o que foi dito e falei, cara, acho que posso melhorar realmente. Não é que passam uns anos, já saí de lá e tudo mais. Todas as vezes que eu leio um livro e que tem uma frase que começa com ou, dá vontade de tirar foto e encaminhar via WhatsApp.
Olha o que eu achei nesse livro aqui. Essa frase aqui tá começando com O. Tem muito, gente. Tem e aí eu comecei a olhar e muita. falei, tá vendo? Se eu tivesse lendo mais naquela época, eu teria falado, sim, começa, tem várias frases que começam com O. Conseguiria ter falado sobre isso, tá vendo? Mas assim, me ajudou muito. De fato, eu escrevo muito melhor hoje do que eu escrevia há anos atrás. Então, foi um feedback ruim, mas que eu acabei melhorando por conta disso, sabe? É bom isso. Mas olha, tenho 2 eu feedbacks de lembro até e-mail. hoje. É isso. Você falou agora, eu tenho 2 feedbacks de e-mail. Quando eu era estagiária, o meu gestor, né, que fazia ali o controle dos estagiários, ele proporcionou pra gente um treinamento sobre postura. Tanto de como você escrever o e-mail, a estrutura de e-mail. Então, por exemplo, você sabia que você não coloca para quem você vai enviar antes de você escrever o e-mail? Porque você corre o risco De enviar sem de querer. enviar sem. Então, você primeiro começa com o título do e-mail. Você dá consistência naquele título, mas você coloca rascunho. Você descreve o e-mail. Então, você faz todas as pontuações relacionadas. E se você não tem contexto para pontuações, coloque em tópicos. E aí, depois, você entende se o que você escreveu é condizente com o que você está colocando no título. E após você tirar o rascunho e revisar o título, você coloca as pessoas e envia o e-mail. Então, assim, eu aprendi isso com 19 anos. Sim. E um gestor entendeu a necessidade que a gente ia ter ao longo da nossa carreira para isso. O como que a gente ia se portar na hora de uma câmera, se portar na hora de uma apresentação. Então, ele teve muito esse tato Muito, de prepará-los. de prepará-los. E aí eu volto, lembra aquela figura de gestor que eu falei que tinha feedbacks muito ruins? Ela me chamou uma vez, muito parecido com o seu, só que imagina que lá não tinha uma sala, era aberta. Então eu sentei na frente dela e ela falava num tom, tipo a gente, berrando. E ela falou assim, olha, aqui a nossa cultura é escrever beijo no e-mail. Eu falei, oi? Como é que é? Não entendi. Não, você é muito grosseira nos seus e-mails. Por que você escrevia atenciosamente? Aí eu não entendi. E eu juro, gente, que não era pra ser irônica, porque às vezes esse meu tom parece muito irônico. Só que eu tenho um problema, além do esquecimento. Eu começo a querer dar risada, porque eu fico nervosa. Nossa, tem uns ataques de... E aí eu fico assim, mas não entendi. Aí fica mais irônico aí. Puta que... Entendeu? Aí parece que eu tô debochando da cara da pessoa. E não tava. Realmente, eu tava perdida. Eu falei, eu não entendi. Não, calma aí. Não é graça. Eu estou te dando um feedback. O atenciosamente é muito grosseiro. Você, a partir de agora, coloque como padrão beijos e a sua assinatura. Beijos é muito bom. Eu engoli o choro. Olhei que realmente na empresa tinha uma cultura, Mais abraço. informal. O e-mail era formal e você terminava com beijos. Às vezes eu tô comendo o seu cu e tô beijos. Não faz o menor Você não percebeu que você atrasou a entrega, seu animal? Beijos. Entendeu? Então, às vezes era um e-mail super crítico, era um e-mail de cobrança, um e-mail reportando uma falta no estoque. Beijos. Fui pra casa. E aí, né, de novo, meu pai e minha mãe, eles vêm de escritório, eles vêm dessa realidade corporativa. E aí eu cheguei pro meu pai, eu lembro até hoje que eu cheguei pra ele e falei, pai, eu vou ter que ensinar como um beijo. Como? Ele riu da minha cara, ele falou, não, você tá zoando comigo. Eu falei, não. Tô falando sério. Eu tô falando sério. E aquilo virou uma puta piada pro meu pai na época, porque tudo que ele, sei lá, às vezes ele ia zoar alguma coisa, os beijos. Então, assim... Mas isso é muito de empresa pra empresa também. Ai, por favor, não me peçam pra assinar beijos. Tem empresa que é mais informal nesse quesito. Eu já recebi isso daí também. Eu também, no começo, dessa mesma gestora, falou que eu era muito formal e que eu poderia ser menos informal. E é verdade, assim, no sentido de o quão formal eu era. É engraçado, né? Eu escrevia mal, mas eu era formal no e-mail. Mas enfim. Acontece, pode acontecer, ué. Tudo bem. Vírgula do lado errado, não faço ideia. Pontuação errada, ok. Levei em consideração também. E aí hoje eu assino como abraços. Mas eu sempre tinha... O meu costume era assinar atenciosamente, porque eu fui ensinada no meu estágio
a colocar atenciosamente. Isso! Mas é isso, tudo depende da empresa. E aí, às vezes, você tem que... Beleza, essa é a caixa da empresa, então beijos. Vocês concordam Então, com isso, gente? Conta pra gente, como vocês assinam hoje? Fala pra gente. E como que essa informalidade é vista por vocês? Porque, olha, eu entendo que algumas coisas... Eu mando um bom dia, turma, bom dia, pessoal, bom dia com 2 Os. Algo que deixe mais informal, mas beijos. Não, beijos eu acho too much também. Entendeu? Beijos é bem pesado. Eu acho que abraço ainda, ok. É o intermediário, mas porra, tem hora que eu não queria nem te ver, nem o atenciosamente eu queria dar no e-mail. Eu queria só escrever assim, tá ó. Cabreiro. ATT. O ATT você tá cabreiro, né, no final. O meu já é ATT sempre. Me dizer, deixa na assinatura. Deixa já padrão. Às vezes eu queria escrever assim no e-mail. Se você não sabe ler, por favor, leia mais. Era a gestora aí, ó. Se você não sabe ler, por favor, leia os e-mails embaixo, que tem exatamente o que você tá me perguntando, tá nos e-mails abaixo. Tá vendo? Pare de ser preguiçoso. Não é? E sem o ATT, sem o atenciosamente, ainda mais o abraço e o beijo, cara. Mas é difícil. E aí eu tenho outro caso também, que foi de uma gestão que, assim, eu chegava, eu era muito nova também. 20 anos, assim, mais ou menos. E eu era... sempre fui muito ansiosa para crescer muito rápido. Não rápido de agilidade, mas de... Deixa eu ver tudo que eu tenho que melhorar, para eu já começar a trabalhar no que eu tenho que melhorar, porque daqui 5 anos eu quero estar em tal lugar, daqui 10, as metas loucas da vida. E eu chegava, e aí, o que eu preciso melhorar? Nada. Você tá ótima. Não dá vontade de pedir um aumento? Amiga, não era nem questão de aumento. Eu falava, cara, eu tenho 20 anos de idade, eu tô ótima no que eu tô fazendo. Então. Com um monte de gente aqui de mais velha. 40. E eu com 20 tô ótima, não tenho um feedback construtivo, nada para melhorar. Meu, então peraí, eu devia estar como diretora dessa empresa aqui. Devia estar, eu sou a próxima Einstein. O que é isso? Quem sou eu, mercado? Me contrata. Tô aqui. Eu nem preciso de... Só que eu saía muito brava. Assim, gente, pra mim era uma facada. Porque pra mim essa pessoa não queria que eu crescesse. Porque era impossível. Hoje eu com 31 anos de idade tenho coisas para melhorar no meu trabalho, na minha vida, em tudo. Com 20 anos eu não tinha? Tá de sacanagem, né? A gente sempre tem uma coisa pra melhorar. A gente sempre tem. Então eu sentia que essa pessoa tava me travando de evoluir. Porque sempre tá tudo muito bem, sempre tá ótima, sempre é tapinha nas costas. Mas é isso, gente, não tem como. A pessoa tá mentindo pra você. E aí ela tá te puxando pra baixo, na verdade. Ela não tá... Nossa, você é maravilhosa. Vai, continua fazendo o que você tá fazendo. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Você só fica parada, tá fazendo alguma coisa boa, você vai continuar fazendo isso aqui de bom. E é isso. Esse é o seu limite. Ela vai te limitar. Ela não vai te abrir portas. Não vai te então abrir isso portas. me deixava muito irritada mesmo. E eu lembro até hoje que eu tive meu segundo gestor na vida, assim... Ele falou uma frase pra mim que isso cravou na minha cabeça até hoje. Essa frase é incrível. Essa frase é maravilhosa e eu levo na vida, assim, eu levo pra vida mesmo. E a frase é: não trate os outros da maneira que você gostaria de ser tratado. Trate os outros da maneira que eles gostariam de ser tratados. Essa frase é incrível. As pessoas são diferentes. As pessoas não são iguais. E é isso que a gente falou desde o começo, até do feedback. Tem gente que é direta, tem gente que é melancólica. Cara, as pessoas são diferentes. Então, como o outro quer ser tratado? O que pro outro é importante? É tão importante a gente ter empatia. Eu acho que essa... O que a gente tá vivendo, falta tanta empatia em tantas coisas, Laura. De você se colocar no lugar do outro para ouvir algumas coisas, para você entender como o outro gostaria de ouvir. Porque o feedback é isso, é você se colocar no lugar do outro. E hoje eu tive uma reunião super produtiva de processos e eu usei sua frase. Mentira! Usei! Ai, que linda! Tá vendo, chefe? Tô passando adiante. Então, é assim... me tocou tanto a frase quando a gente tava fazendo roteiro e você... Porque você já me falou isso no passado, em algum momento. Você esqueceu, Dori. Depois eu que sou a Dori. Produtor, coloca a figurinha que eu vou te mandar ali no canto. Não coloca não. Olha o engajamento. Não tira. Mas a gente tava falando de como a gente ia estruturar um processo. E aí, não, porque fulano a gente tem que tratar assim, padrão. Eu falei, não. Porque a minha amiga recebeu um feedback. E eu vou colocar essa frase aqui. Eu peguei a frase.
Olha só. E aí eu coloquei dentro do chat e falei assim, gente, vai estar fixado aqui para toda vez que a gente está olhando um processo, a gente entender que cada área tem que ser... A gente tem que ter um padrão, mas o como que a gente vai chegar em cada área vai ser diferente. Com essa pessoa a gente vai exigir uma coisa, com aquela outra pessoa a gente vai flexibilizar porque a gente vai ter que fazer a outra parte, com o outro a gente vai ter que fazer tudo. O como para cada frente vai ser muito importante. Então, obrigada por compartilhar esse feedback. Fico muito Foi feliz, muito bom. de verdade. Espero que ajude vocês também, gente. Sim, Porque me ajudou bastante, de verdade mesmo. E quando você fala de feedback, Lala, você acredita? Você falou assim, né? Feedback a gente sempre precisa melhorar e tem um gestor que te puxa para baixo. Fica te puxando, puxando, puxando. E eu tenho um exemplo disso, mas não sobre o gestor específico, mas sobre toda a minha carreira. Em nenhum momento da minha carreira, nenhum gestor com um crachá fazendo feedback. Teve um gestor que falou, olha, faz isso, porque isso pode te ajudar no futuro. Mas nenhum gestor no feedback olhou pra mim e falou, vai fazer inglês. Verdade. Nenhum. Gente, eu trabalho com projetos, ou seja, PMO em inglês, PO em inglês. Não, todas as siglas são em inglês. Então, assim, como eu sempre tive curiosidade e eu fui estudar, óbvio que eu sei o que significa siglas. Claro. Mas eu já tinha minha pronúncia errada sobre o PMO. Então, tinha algumas coisas que... Por que nenhum deles... E outra, não tô colocando a responsabilidade de me desenvolver no inglês, me desenvolver em algo no meu gestor. Mas... A Diana de 10 anos atrás, de 12 anos atrás, gostaria de ouvir de um gestor, porque eu sempre admirei muito os meus gestores. Se um gestor meu falasse assim, vai, porque eu não tinha esse incentivo dentro de casa. É uma dica, né, cara? É isso. Pô, se a pessoa tá lá num cargo de diretor, num cargo de gestor, num cargo de gerente, que seja, poxa, ele podia ter falado, olha, que bom, você é um ótimo profissional, faz o inglês. Puta, mas por quê? Eu nunca tive esse incentivo antes. Sim. Então, eu comecei a entrar na bolha de, calma aí, todo mundo tá falando inglês, todo mundo trabalha com inglês, quando eu tive a primeira porta fechada. Por causa do inglês. Por causa da falta do inglês. Sim. Então, é muito importante, às vezes, que vocês, gestores, né, e aí a gente vai entrar em outra pauta relacionada aos pares, que vocês incentivem o outro a crescer não só no ambiente da empresa, mas como profissional, como pessoa. Porque às vezes alguns feedbacks é para você crescer como pessoa. O feedback que você falou agora sobre tratar o outro como você gostaria de ser tratado, isso você não tem que levar para dentro da empresa. Quando você tirar o crachá, você tem que entender que você tem que aplicar isso em todos os momentos da sua vida. E aí, puxando para o inglês, a gente já falou aqui um pouquinho da Teacher Roberta. Nossa parceira. Nossa também. Parceira maravilhosa. Gente, cupom de 10% de desconto. Entre em contato com ela. É uma comunidade incrível, focada em mulheres. E, mas Di, eu já tenho inglês. Eu tenho certeza que você praticar com ela vai fazer toda a diferença na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Porque faz a diferença. Vai te ajudar com pronúncia, com vocabulário novo. Gente, a gente sempre tem o que aprender no inglês. Até no português a gente tem o que aprender, normalmente. Quem dirá no inglês, não é mesmo? Então aproveita, ela faz online também as aulas, Ela faz online. Então aí, não tem nem desculpa. Não tem. Eu tenho vergonha, que é meu caso. Então, vamos fazer privado. Mas vamos tentar um grupo? Gente, eu adoro. Eu fico ansiosa pra encontrar o meu grupo da... E olha isso, a pessoa que morria de vergonha de falar inglês. Olha, então... Só isso vamos já o quê? Preparar entrevistas em inglês daqui a alguns meses. Pensou? Teacher Roberta, você é incrível. Obrigada por essa parceria. Espero que você continue mudando a vida de tantas mulheres como você já muda. Obrigada mesmo. A gente vai deixar o arroba dela aqui, gente. Vai lá, segue ela com ela. E é isso. Prepara. Lala, bom, aqui eu acho que a gente conversa muito, tem muitas coisas aqui, gente, olha, eu vou te falar, tem tanto feedback ruim aqui que a gente preparou, que assim, é um combo, viu, Lala? É um combo, mas tem feedbacks muito bons. Mas eu quero puxar um gancho pro nosso próximo episódio. Tá. Próximos. Porque o feedback, ele não tem que ser só vertical.
ele tem que ser horizontal também. Só que o horizontal, ele tem algumas barreiras pra gente conversar sobre. Primeiro, o quanto eu te dou liberdade pra te dar um feedback. Então, somos pares. E o quanto eu tô te dando liberdade pra isso. Então, o que eu faço com os meus pares? Eu vou buscar o feedback. Você me dá feedback, o que eu posso melhorar? Vamos conversar? Eu me traz. Eu posso te trazer? E se eles não dão abertura e falam, não, tem coisas aqui que você pode melhorar, ou seja, quer dizer que eu não posso dar feedback pra essa pessoa. Então também é um pouco de tato, Sim. mas é você buscar, é tão importante o feedback do seu par. Tá ali com você o tempo inteiro, Muito cara. mais do que seu chefe. Sim, com certeza. Muito A gente já mais. falou sobre isso, sobre quem é responsável pela Pela sua carreira, pela né? sua carreira, pelo seu crescimento, assim, dentro da empresa, né? Pra te instruir mesmo, né? Te mostrar os caminhos e tudo mais. Não é responsável do par, mas o par ajuda muito, porque ele tá lá o tempo inteiro com você. Sim. É a mesma coisa de gerente. Então, cara, todo chefe tem um chefe, já começa por aí, né? Até o presidente da empresa vai ter o boarding seja o ali, cliente. vai ter um chefe. Nem que seja o cliente, Nem que seja o exatamente. cliente. Então, assim, todo chefe tem o seu chefe. E eu acho, particularmente, por exemplo, que o meu feedback é vindo do meu chefe. Ele vai me dar um feedback de como eu estou entregando números, como eu estou me portando, o que ele enxerga. E a minha equipe vai me dar outro feedback como gestora. Porque assim, como que o meu chefe vai me dar um feedback de como eu estou sendo gestora? Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não me vê dando feedback, ele não vê como que a minha reunião semanal com a minha equipe de vendas, ele não vê nada. Então assim, quem tem que me dar o feedback se estou sendo uma boa gestora, se tenho coisas a melhorar, como posso melhorar, é o meu time. E isso eu Aí, vejo muito muita importante. gente Pecando. pecando, não querendo ouvir o time, assim, sabe? Com um ego. Eu acho que aí tem um ego Vou te muito falar, meu namorado, ele profundo. trabalha numa empresa que eles dão muito valor a isso. E aí ele tem um momento, ele e a diretora. Olha só. E o legal. chefe dele tem ele e o diretor da diretora. Então, Nossa senhora. gente... É mais do que 360. você dá 1000 voltas. Então, assim, eu achei incrível. Incrível. É um momento onde você consegue expor de uma forma inteligente, de um como inteligente, estruturado, dores. E você mostrar que o seu gestor é ótimo ou é um bosta. Exato. Ou nas coisas que estão falhando ou não. E se a comunicação tá bem, tá boa ali dentro também, o seu gestor já sabe o que você vai falar. E vai estar tudo bem também com isso. Porque é isso, o feedback, o intuito é melhorar. Melhorar. Então, Olha, eu vou ler um que, assim, Lala me pegou. Me pegou porque, assim, eu sou uma pessoa... somos. Vou colocar no plural, porque eu e você, a gente fala igual. Quando a gente começa a falar igual, aí dá uns negócios já. Mas esse daqui me faz pensar o como eu sou sistemática às vezes, e às vezes muito perfeccionista em algumas coisas. E aí, o que bate? Comparação. Bom, não vou falar o nome da empresa, tá. mas esse feedback é público, essa história é pública. Essa empresa, tananã, utilizou por muito tempo um sistema de avaliação comparativa. Feedbacks vinham acompanhados de rankings internos e pressão constante. Funcionários relatam um clima de competição excessiva e insegurança. Todo mundo sabe quem é essa empresa. Gente, olha... Ai, que desesperador, cara. Por quê? Nunca trabalhei numa empresa assim, graças a Deus. Olha, não sei como eu conseguiria Eu acho lidar. que nesse caso dessa empresa, eu fico pensando como falar sem falar o nome da empresa. Não fala. O feedback virou uma comparação ruim Claro. e exposta. Porque assim, eu conheço empresas que fazem essa comparação só que interna. Então, é assim, ó. Eu e você estamos muito bem. Estamos no mesmo nível, no mesmo cargo. E temos responsabilidades não de entregáveis igual, mas de entregáveis compatíveis para serem avaliados. Tá. E aí o seu gestor fala, a Laís é de 0 a 10. A Laís é um 8. Opa, a Diana também um 8. Tá. E aí eles começam, os gestores, a discutir sobre isso. Por quê? A Laís, ao longo da jornada dela, teve mais responsabilidade do que a Diana. Só que quem tá pedindo uma promoção é a Diana. Quem tá concorrendo para uma promoção é a Diana.
Então, peraí, se a Laís está sendo mais exposta, tem mais responsabilidade e tem as mesmas entregáveis que a Diana, calma aí, das duas uma. Ou é a Laís que precisa de uma promoção e a Diana ainda precisa ser preparada. Entendi. Ou, se as duas estão equivalentes, vamos promover as duas ou não vamos promover ninguém? É mais um indicador. É mais Eles usam como indicador. Ó. Eu falo, ó, o feedback bem rápido aqui. Aí, ó. Eu aprendo rápido também, viu? É mais um indicador. É mais um indicador. Faz sentido. Então, assim, essa empresa fez com que perde. Ninguém ganha nessa brincadeira. Eu vou te falar uma coisa, eu conheço uma pessoa que trabalhou nessa empresa e me falou que na sala de reunião, assim, era, cara, descascando todo mundo. Tipo assim, se você ficava em 5º lugar, sei lá, de vendas, a equipe de vendas tinha do 1º ao 20, por exemplo, ao 20º. Se você ficava no 5º lugar, você já era um merda. Merda, Nossa, como assim? O que você tá fazendo aqui? Vai pra sua casa, não sei o quê. O 20º, então, morria de medo, porque assim, 3 meses de 20º lugar, mandaram embora. Acabou. E quando eu perguntei, essa pessoa me comentou que... Eu falei, cara, como que você conseguia? Não te dava desespero, pânico? Ela falou, cara, eles colocavam tão bem, eles formulavam tão bem essa cultura que você entrava no jogo. Você entrava no jogo e você, tipo assim, você mesmo zoava o 20º depois. Você, sabe numa parada de escola bullying? Que meio que você compra e aí você vai junto, uma galera vai junto. Você não acha certo, mas, pô, tá todo mundo fazendo. Exatamente. Tá vendo? Começa a falar igual, já é. Exatamente. E eu falei, é sério? Ela, cara, sério. Era desse jeito. Depois que você sai, que você começa a perceber, fala, nossa, é verdade, que tóxico. Que tóxico. Mas lá dentro, a jogada... E funcionava. Ela falou, cara, o pior é que funcionava. Mas sabe por quê, Lala? Quando a gente tá no ambiente e a gente não consegue ver fora, é em todos os aspectos da nossa vida. A gente sabe. A gente sabe. Nós duas temos lugar de fala. É isso. Em qualquer lugar onde você não quer enxergar e você tem uma viseira ali, você não consegue ver o quanto isso é tóxico. E é normal. Vira normal. Você normaliza um feedback ruim, você normaliza uma competição que gera insegurança, que gera traumas em pessoas que, na verdade, eles podiam crescer juntos. Eu levo pra mim, Lala, sempre que o gestor só cresce se os de baixo crescerem. Fato. E sucessivamente. Então, eu só vou crescer se o analista que trabalha comigo crescer. E o assistente crescer. É uma cadeia mesmo, É uma cadeia. Né? Fato. Então, vai me gerar oportunidades, porque o meu gestor também vai crescer. Eu tô fazendo com que ele cresça. Sim. Então, isso tem que gerar um incômodo de não competitividade ruim. Mas de, eu quero ser melhor, eu vou competir todos os dias comigo mesmo. Eu quero ser melhor todos os dias. Então, minha competição é eu comigo mesma. Eu comigo mesma. Eu comigo mesma. Tem que ser assim mesmo, gente. Porque é isso, o comparativo não dá. Nunca vai ser igual, nunca vai estar fazendo a mesma coisa. A gente tem que começar a comparar como que a gente pode ser melhor amanhã. Isso aí. E melhor do que ontem, enfim. Mas nós mesmos. Vamos falar de Spotify. Vamos. Spotify. Essa empresa, eu vou falar o nome, porque assim, eu achei muito legal a estrutura. O contexto dela é assim. A cultura foi baseada em autonomia e responsabilidade. Quando eu vi isso, eu falei, uau! Valores, me contrata, Spotify. Adultos? Adultos? Eu ouvi adultos. Eu ouvi adultos? Feedbacks são focados em impacto no time e no produto. Menos julgamento, mais alinhamento. Os feedbacks eram constantes. O feedback bom respeita o contexto. Então, eles entendiam que era uma cadeia, exatamente essa cadeia. E falava, autonomia sem feedback vira caos. Feedback sem autonomia vira controle. Nossa Senhora. Tratando adultos como adultos, com suas responsabilidades, os entregáveis que cada um tem dentro do seu trabalho, falando o que pode melhorar, o que não pode. Deveria ser simples, né? Deveria ser simples. Deveria ser tranquilo. Deveria ser simples. Enfim, mas É muita história, né? É muita história, gente. É por isso que cada vez mais a gente tem que ficar de olho mesmo. Acho que entender de novo valores, entender como talvez rebater também esse tipo de líder, sabe? É importante também, é isso. O rebater o feedback ruim é só questionar. Questione.
Você vai Porque quebrar esse feedback. Como eu posso melhorar, como você me vê fazendo isso. Faça essas perguntas e você vai ver, se o gestor não se preparou e ele só tá te dando uma alfinetada, ele não vai saber te responder, ele vai ficar desconcertado. E aí, enfim, começa a procurar um emprego num lugar melhor. Não tô falando que ele vai te demitir, mas a procurar um emprego porque ninguém merece, cara, desse jeito, de verdade. Então conta pra gente aqui, nos comentários ou no nosso privado, qual foi o melhor e o pior feedback que você já recebeu. E aí tem aquelas pessoas que nunca receberam feedback. Conta pra gente o que você tem anseio de falar ou de escutar do seu gestor. Conta pra gente e a gente vai voltar aqui com falar. esse assunto, com mais pessoas, mais histórias, especialistas que possam nos dar base. E às vezes esse corte você pode encaminhar para o seu gestor que não sabe dar um feedback. Vai que você dá só uma alfinetadinha de volta. Fala, olha, que legal, falando nossa, de duas feedback. mulheres. É Ficamos isso? por aqui hoje. Foi Pessoal. muito legal, adorei. Eu adoro esse assunto. Então, assim, tomara que a gente traga mais vezes esse assunto com mais Com pessoas. certeza. Muito mais coisa pra aprimorar também, pra agregar pra vocês. E é isso. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve aqui. Deixa seu like, seu biscoito pra gente. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, deixa seu like, seu biscoito pra gente também. Ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, a gente tá no TikTok, no Instagram, @duplajornadapod. E se você não deixou seu feedback ainda, deixa seu feedback aqui pra gente. Vai ser muito bom ouvir o construtivo e o bom para que a gente continue com o nosso trabalho. Com certeza. Dicas de novos episódios, o que vocês querem ouvir, o que não tá legal. Conta aí, gente, tá tudo certo, o feedback é pra isso. Sabe qual um feedback que a gente pode... Na verdade, não é nem feedback, é dica, Dica, a gente Falando pode de falar... gestão, dando dicas? Olha, dá uma dica? Como você sai de um feedback? Tenso. Muito tenso. Seja ele bom, seja ele ruim. Às vezes você escuta coisas boas, mas você ficou tão tenso às vezes para chegar àquele momento que o que você precisa é relaxar. Uma massagem. E nada melhor do que as mãos de fada da Nath para fazer aquela massagem relaxante que você precisa. Então, É verdade. a Nath, ela é especialista em todos os tipos de massagens e um delas é a relaxante. Sim. O Instagram? Instagram, @Equilibre-se Clínica. Gente, maravilhosa. A clínica dela fica aqui em São Paulo, fica em Moema. A gente tem um cupom de desconto também. A gente vai deixar o número do telefone da clínica aqui. É o WhatsApp. Você entra em contato com eles por WhatsApp, fala do cupom Dupla Jornada, que vocês ganham 10% de desconto em qualquer procedimento. E ela não tem só massagem relaxante, modeladora, alguma coisa assim. Estética. É com ela mesmo. Então, Ela é babado. perfeita. Acabou o carnaval, o ano começou agora. Então, se quiser, Aquele desinchaço, aquele desinchaço necessário pós-carnaval. Nath, tô chegando. É isso, eu também. Liga aqui, gente. Falou? E é isso. Bora, Lala. Muito obrigada, gente. Ficamos por aqui. A gente Beijo se encontra pra no próximo vocês. episódio. Acompanhe a gente nas redes sociais, que vai ter muita novidade pra gente contar até a gravação do próximo episódio. Ai, meu Deus, tô ansiosa já. Obrigada, gata. Beijo, Beijo. gente. Tchau, tchau.